diz que sem fé é difícil. Ele não diz que sem fé é complicado. Ele não diz que sem fé o agrado vai ser pequeno. Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é que acontece então quando não há fé? Quando falha a fé, quando falta a fé? E a palavra de Deus nos dá muitos exemplos do que é que acontece quando há falta de fé. E o povo de Israel, sendo exemplo positivo em muitas coisas, também é exemplo negativo em algumas. E um dos exemplos mais evidentes do que acontece quando falta a fé, nós encontramos na história de Israel. Logo a seguir ao momento em que os espias voltaram, de 40 dias em Canaã, e dividiram-se no seu relatório. Concordaram de que a terra era muito boa, mas o povo que estava ali estava bem protegido. Mas a seguir discordaram no relatório que deram. 2 espias disseram, não, a terra é complicada, ela está bem defendida, mas o nosso Deus nós vamos ter vitória. E 10 espias disseram assim, não há qualquer possibilidade de vitória. Eles são poderosíssimos, estão gigantes, olham para nós como se fôssemos gafanhotos, já estamos derrotados. E o povo preferiu ficar com os 10. E nós vamos ver, biblicamente, o que é que acontece quando não há fé. Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Vou pedir aos irmãos que mantenham as Bíblias abertas, nós vamos lendo pouco a pouco. Vamos começar por ler apenas o versículo 1 que diz: Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Quando não há fé, há desespero. A falta de fé vem junto com depressão, angústia, choro, falta de entendimento, falta de luz, falta de direção no caminho. Durante muitos anos o povo tinha pedido a Deus libertação. Talvez não soubesse muito bem o que isto significava e as implicações, mas o povo pediu para ser livre do Egito. Muito tempo o povo orou. Deus respondeu, enviou o seu servo com mão poderosa e tirou o povo do Egito, mas evidentemente que ao sair do Egito eles tinham em sua frente um deserto e andavam neste deserto há quase 2 anos. E ao fim deste tempo, a expectativa continuava grande em seus corações. Deus vai nos dar a terra dos nossos antepassados, a terra que mana leite e mel. Eles tinham um propósito, eles tinham uma direção, eles tinham um caminho. E agora, quando está na hora de entrar na terra prometida, eles têm um relatório que os desanima. E eles demonstram uma profunda falta de confiança no Senhor. E a sua falta de confiança, a sua falta de fé, leva ao desespero. O texto diz que naquela ocasião, naquela noite, o povo alçou a sua voz e chorou. O povo começou a clamar, porque não sabia o que fazer. Se nós não vamos entrar na terra prometida, para onde é que vamos? Se nós não temos caminho para seguir, o que é que vamos fazer? Não há luz no fundo do túnel, não há uma direção a seguir. Esta é a característica, irmãos, daquele que está deprimido, daquele que está desesperado, daquele que perde a confiança para continuar a andar. Se eles não podem ir em frente e se eles não podem tomar aquilo que Deus lhes prometeu, então o que é que eu vou fazer? E esta falta de confiança no Senhor leva à estagnação. E o povo chora amargamente e passa a noite em desespero. E aqui o texto dá a entender que isto foi algo que contaminou, que se propagou por toda a gente. É interessante, irmãos, perceber que a falta de fé contamina muito mais facilmente do que a confiança. Nós temos 2 relatórios diferentes. Porquê é que o povo não pendeu para o relatório de Caleb e Josué? Porquê é que o povo foi confiar exatamente no relatório dos outros? Será por uma questão de números? Eram 10 espias do lado e apenas 2 do outro? Não creio que fosse isto, irmãos. Até porque o relatório de Caleb parece muito mais inflamado, muito mais carismático na sua afirmação e na sua colocação do que a colocação dos espias. A verdade é que a falta de fé contamina mais depressa. E que uma pessoa desanimada a puxar para trás ganha mais facilmente os outros do que aquele que está a puxar para a frente. Porque sempre parece mais fácil puxar para trás do que para a frente. E infelizmente é o que acontece neste momento.
E quando não há fé, há desespero. Mas o versículo 2 e 3 nos diz: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação disse: se morrêssemos na terra do Egito, se morrêssemos neste deserto. Porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Falta de fé faz as pessoas andarem para trás. Quando não há confiança no Senhor para seguir em frente, nós não ficamos estagnados, nós andamos para trás. O povo rapidamente começa a achar que a única solução é voltar para o Egito. Se não temos confiança em Deus para seguir para novos desafios, a tendência natural humana é recorrermos à nossa área de conforto, mesmo que o conforto seja a escravidão. Eles querem voltar para o Egito, irmãos. Para pensar um bocadinho. Vocês no Egito são escravos. Vocês no Egito não têm liberdade. Vocês no Egito estão submetidos a genocídio. Os vossos filhos, eles estão aqui a reclamar, os nossos filhos vão ser mortos. Os vossos filhos estavam a ser mortos no Egito e é para lá que vocês querem voltar. Vocês estão a trocar uma coisa certamente garantida, que é a morte dos vossos filhos, por uma coisa que vocês dizem que poderia eventualmente acontecer. Mas quando não há fé, quando falta a confiança no Senhor, mesmo a escravidão parece melhor do que o desafio que Deus coloca à frente. Então vamos voltar para trás. Não há alternativa. Já de volta para o deserto. O Sinai de repente passou a ser um lugar paradisíaco. O Egito de repente deixou de trazer todas aquelas coisas e aquelas sensações negativas que o povo tinha pensado antes. E eles começam aqui a choramingar e a um ponto tal que chegam mesmo a fazer uma profecia maldita. Não é? O que temos aqui é uma profecia maldita. Nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas. Eles estão anunciando, eles estão afirmando que esta coisa terrível vai acontecer. Vejam, os irmãos percebem o quanto isto é maligno? Tendo em conta tudo aquilo que Deus tinha feito por eles, eles afirmarem que não somente que o Deus deles não era um Deus capaz de dar vitória, como o seu Deus tinha trazido até ali para que as suas mulheres e os seus filhos fossem por presa dos seus adversários. Uau! Este povo quando falha, falha mesmo. Eles também não sabem fazer as coisas pequeninas. Se é para falhar em grande. Falta de fé leva a isto, irmãos. Leva as pessoas a andar para trás. Mas o texto diz mais. E diziam uns aos outros. Verso 4. Levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e não-la dará a terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras. Quando falta fé, irmãos, normalmente há uma irritação significativa para com aqueles que têm fé. O incrédulo tem raiva do crente. Os irmãos já experimentaram isto. Já vos aconteceu de afirmarem a vossa fé diante de alguém e pelo simples fato de afirmarem a vossa convicção, perceberem na outra pessoa uma reação de mas espera aí, não te fiz mal nenhum, eu apenas declarei a minha fé. Mas a fé é vista como uma ameaça, é vista como uma coisa agressiva por parte de quem não tem, por parte de quem não crê. Isto acontece em relação ao salvo e ao não salvo, mas acontece mesmo em relação àqueles que eventualmente são do Senhor, quando alguém confia em Deus para levar em diante um desafio e os outros dizem: de jeito nenhum, não podemos andar por aí. Eles não somente ficam com vontade de voltar para trás, para o Egito, como ficam com raiva de Moisés, de Arão e de Josué e Caleb, quando estes se levantam para defender e dizer: não é possível que vocês estejam a tomar esta decisão, não sejam rebeldes, vocês não estão a perceber o que é que vocês estão a fazer. Mas a sua atitude é profunda. Primeiro eles querem outro líder, vamos arranjar outro capitão. Falta de fé leva à busca
de líderes de acordo com a própria vontade. Vamos arranjar alguém que pregue da maneira que nós gostamos. Nós queremos alguém que nos anuncie do jeito que nós queremos, a coisa que nós gostamos de ouvir. Os irmãos percebem que não é nenhuma novidade este tipo de comportamento, não é? Eles já lá atrás, na altura do bezerro, tinham tentado criar uma imagem de Deus de acordo com o seu gosto. Um culto que seja bom para nós, onde nós nos sintamos bem. Agora aqui eles querem alguém que os leve para onde eles acham que devem ir, e não alguém que seja usado por Deus para dizer o caminho é este. E chegam mesmo ao ponto de quererem matar aqueles que Deus tinha colocado à sua frente como líderes. Mesmo quando os líderes tiveram uma postura tão dramática, diz que Moisés e Arão se prostraram em terra. Eu não sei exatamente porque é que eles se prostram, irmãos. Gostava de entender 100% este texto. Será que eles estão prostrados nesta hora a pedir a misericórdia de Deus para o povo? Será que eles estão prostrados a pedir ao próprio povo que não seja rebelde? O texto não é 100% claro. De qualquer maneira, eles estão aqui prostrados. Dá a entender que eles estarão eventualmente em oração. O risco é enorme. É enorme, irmãos. Uma multidão enfurecida é difícil de segurar. E a situação vai ficar pior ainda quando Josué e Caleb tomam uma atitude mais dramática, rasgam as suas vestes, era uma forma de mostrar a sua angústia, o seu desespero, e dizem: não façam isto, não sejam rebeldes, vocês não entendem o que é que vocês estão a fazer, e clamam e usam palavras fortes. Aqui estes colegas nossos que foram espiar a terra dizem que nós vamos ser devorados por aquela terra. Eu digo a vocês o contrário, aquela terra é que vai ser devorada por nós, vão ser como pão para nós. Nós vamos derrotá-los como quem come pão no lanche, aquele pão quentinho, bom, que acabou de sair com a manteiguinha derretida. Não, se o irmão tem colesterol alto, esqueça o que eu falei. Mas não é fácil de comer, é isso que ele está a dizer, é como pão para nós, fácil. Reparem a linguagem que ele usa, ele diz assim: eles perderam o seu amparo. Esta palavra no original é muito interessante, porque a ideia no original é sombra. E nós estamos a falar de um povo que está a sair do deserto. A sombra era uma coisa muito boa, não é? A sombra era o que dava algum conforto, alguma segurança. Eles perderam a sua sombra. Eles estão como quem está perdido com um sol abrasador em cima. Eles não têm defesa, não têm proteção. Porque Deus já tocou os corações deles. Nós vamos ser vitoriosos se o Senhor se agradar de nós. Portanto, não sejam rebeldes. Mas o texto diz que o povo pegou em pedras para apedrejar os líderes do povo. Não é novidade. Se os irmãos se lembrarem, também os habitantes de Nazaré vão pegar em pedras para apedrejar Jesus, passados alguns séculos, não é? E eles teriam feito isto, não tínhamos dúvida. Se a segunda parte do versículo 10 não dissesse assim: porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Se o Senhor não se manifestasse de uma forma visível e poderosa, Josué, Caleb, Moisés e Arão teriam sido apedrejados nesta ocasião. Mas quando não há fé, irmãos, desperta-se a ira de Deus. Diz o versículo 11: e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Irmãos, a falta de fé é ofensiva a Deus, tudo aquilo que Ele fez por nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele coloca a coisa da seguinte maneira: Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele diz: aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com Ele todas as coisas? O argumento é poderosíssimo, não é, irmãos? Se a prova do amor de Deus é a encarnação e o Calvário, então onde é que está a base para a nossa falta de fé? Ela é ofensiva e nós temos que entendê-la como tal. A incredulidade magoa o coração de Deus. Já lhe aconteceu, irmão, de alguém duvidar da sua palavra? Quando você já deu todas as provas, você ajudou, trabalhou, serviu, amou de forma sacrificial a esta pessoa, e depois de tudo o que você fez por ela, você faz-lhe uma afirmação e a pessoa olha para si com aquela cara e diz: não acredito. Está a duvidar da minha palavra?
Já lhe aconteceu? Não, a gente não sobe. Aquele vulcãozinho começa a subir. Está a duvidar da minha palavra? Não, então qual é? Então já não lhe dei prova suficiente para você saber que quando eu falo sério. Irmãos, a ira de Deus, às vezes nós gostamos de olhar e pensar, Deus irado, isso é uma coisa muito errada. Um Deus que não se ira numa circunstâncias dessas, talvez não fosse um Deus digno da nossa adoração. É claro que Deus tem que ficar irado, irmãos. É justa a ira de Deus aqui. E a falta de fé leva à manifestação da ira do Senhor de forma justa e correta. E Deus diz mesmo, até quando? Não aguento mais. Até quando é que eu vou ter que aguentar este povo? Nenhum povo na história viu aquilo que este povo viu. E ainda não creem. Não, Moisés, chega. Já tinha tido essa proposta antes e vou repeti-la. Acabamos com esta gente toda, porque isto para mim é... Vamos começar outra vez do princípio. E nós ouvimos esta história já em algum lugar, não é? Êxodo 32, o episódio do bezerro de ouro. E a resposta de Moisés lá vai ser a mesma aqui, se os irmãos verem. O texto continua e diz o seguinte, verso 13. Disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E isto os moradores da terra que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que de cara a cara ao Senhor lhes apareces, que a tua nuvem está sobre eles e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite, e se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo, porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo, grande em beneficência, perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até à terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Irmãos, Moisés é o intercessor por excelência. Ele é o intercessor por excelência. Ele é o grande exemplo para nós em termos de intercessão. Claro, Jesus em primeiro lugar sempre. Mas que exemplo de intercessão é Moisés? Os irmãos veem novamente a estratégia de Moisés para com Deus. Ele não gasta tempo, irmãos, porque não vale a pena, a tentar dar desculpas. Os irmãos reparam? Ele não gasta um minutinho de oração. Um minuto não, um segundo. Ele não gasta uma frase de oração a dizer, Senhor, tem pena desta gente. Olha, porque eles não são assim tão maus. Oh, Senhor, olha, eles... uma gente teimosinha, mas enfim, tem lá paciência. Não. O foco da sua intercessão é em Deus. Ele ora baseado em duas coisas. Primeiro, a reputação de Deus. Ele diz, Senhor, a tua glória acima de tudo. A tua reputação acima de tudo. Se este povo for destruído aqui, o que eles vão dizer é, afinal Deus não tinha força para metê-los em Canaã, por isso é que os matou no deserto. Enganou-os. Lá tirado do Egito, tirou, mas quando chegou aqui percebeu que não dava para fazer o resto do trabalho e portanto ficou pelo caminho. Ó Senhor, a tua glória não pode ficar. Não pode. Não é possível que o teu nome seja maltratado diante das nações. Não é possível que as nações venham a fazer troça de ti, Senhor. Isto não é possível. Que o teu nome seja engrandecido. Sabedoria na intercessão. Sabedoria na intercessão. E a segunda coisa que ele faz é o uso da própria palavra de Deus. Se os irmãos depois gastarem algum tempinho em casa, os irmãos vão ver que as palavras que Moisés usa são as palavras que Deus usou para falar de si mesmo. Quando Deus se apresentou a Moisés para dar a segunda vez as tábuas da lei, Deus tinha dito a Moisés, eu vou fazer passar diante de ti, não é? A minha glória, vou-te esconder e vai passar a glória. E quando isso aconteceu, Deus se apresentou a Moisés, apresentou o seu cartão de visita e disse, eu sou Deus, longânimo, grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que ao culpado não tem por inocente e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até à terceira e quarta geração. Foi isso que Deus disse. Moisés pega a própria apresentação de Deus e diz, Senhor, tu não és aquele que faz isto assim, 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 assim. Então perdoa, Senhor, por causa da tua reputação e baseado na tua palavra. Irmãos, queremos interceder, devemos interceder. Eis aqui duas bases maravilhosas e importantíssimas para a intercessão. Quando estivermos a orar por alguém ou por alguma situação, eis aqui a base para nós orarmos. Primeiro, ore para que a glória de Deus se manifeste.
Peça para que a vontade do Senhor seja feita. Peça para que nessa situação, nessa pessoa, nesta história, neste caso, o nome do Senhor seja exaltado. Esta é uma base bíblica para a intercessão. Segundo, ore de acordo com a palavra. Procura a base da palavra para você poder levar à presença do Senhor. Senhor, como a tua palavra diz. Como a tua palavra diz. Porque temos aqui uma boa base, irmãos. Sabe o que é que acontece com esta intercessão? O verso 20 diz, e disse o Senhor, conforme a tua palavra lhes perdoei. O que é que acontece quando não há fé, irmãos? Dependemos da intercessão. Quando não há fé, existe dependência da intercessão. Quando nós não temos fé, acabamos por precisar de alguém que ore por nós. Quando aqueles que estão à nossa volta eventualmente mostram falta de fé, eles podem estar a depender da nossa intercessão. É isto que acontece quando não há fé. Mas irmãos, mesmo quando Deus perdoa, há consequências. O pecado traz consequências. O Senhor continua falando com Moisés e diz, porém, e a palavra de Deus é fortíssima, tão certamente como eu vivo, que a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, e até nenhum deles, daqueles que me provocaram, haverá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. E os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. E disse, falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim, dizendo, assim eu vivo, diz o Senhor, como falastes aos meus ouvidos, assim falarei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de quem dizeis, por presa serão, meterei nela. E eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si a vossa infidelidade, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, por cada dia 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos, e conhecereis o meu apartamento. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram da praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Há consequências, irmãos. Há consequências. Para nós, para as nossas gerações. Todos os homens, todo o povo acima de 20 anos de idade tinha tido consciência e capacidade suficiente para ver os sinais, e que duvidou, morreu no deserto. Os seus filhos, que eles tinham dito que iam ser mortos, foram os que herdaram a terra. Mas tiveram que andar 40 anos como nômades no deserto, por causa do pecado dos seus pais. A falta de fé, irmãos, traz consequências e faz-nos andar para trás. 40 anos. O que eles poderiam ter feito em 40 anos em Canaã? 40 anos a vaguear no deserto, sem futuro, sem esperança, porque a afirmação do Senhor era categórica: vão morrer no deserto. Os irmãos já imaginaram que vida, tendo que agora continuar ali no deserto e sabendo que não iam nunca poder entrar na terra? A falta de fé traz consequências. Mas por último, irmãos, a falta de fé muitas vezes também traz rebeldia, e esta rebeldia nos leva a ações que não podem ter vitória, porque sem o Senhor não há vitória. E o texto da palavra do Senhor diz:
falou Moisés estas palavras aos filhos de Israel, e então o povo se contristou muito, e levantaram-se pela manhã de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: Por que quebrantais o mandato do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada. Pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Horma. O trabalho do Senhor, irmãos, não é algo que nós tentamos fazer. O trabalho do Senhor não é coisa que nós possamos tentar fazer. Aqui diz que eles tentaram. Não. A falta de fé leva muitas vezes a ações precipitadas, ações que não podem ter vitória porque não têm a presença do Senhor. Ações que são puramente humanas, na força e na capacidade do homem. Nós não sabemos esta elevação aonde é, em termos geográficos. O local que é mencionado aqui, Horma. Horma significa destruição, é um local que não está identificado no mapa. Algum tipo de fortaleza devia haver naquela redondeza. E os israelitas temerariamente pensaram que podiam simplesmente subir e ter a vitória sem a presença do Senhor com eles. A arca ficou lá no arraial. E eles foram derrotados. Porque eles já tinham dito que iam ser derrotados. E portanto foram mesmo derrotados. Aconteceu como eles tinham dito que ia acontecer. Porque eles não tinham fé. E sem fé não agradam ao Senhor e não podem ter a presença de Deus com eles. A palavra do Senhor nos deixa esta orientação muito clara. Sem fé é impossível agradar a Deus. E estas consequências são consequências tristes na vida do povo, as quais nós poderemos evitar se o Senhor nos ajudar, porque através do seu Espírito Ele o faz, para que nós confiemos. A confiança, a fé, é algo que nos é dado pelo Espírito para a salvação e faz parte do fruto do Espírito em nós. Amor, alegria, fé. Precisamos de ser dignos de confiança. Confiar no Senhor e sermos dignos daquilo que Ele fez para a nossa salvação. É isto que acontece quando não há fé, irmãos. E agora? O povo foi derrotado. A ordem é: voltem para trás, voltem para o deserto, vão ficar aí 40 anos. Será que vão aceitar isto tranquilamente? Será que vão aceitar isto assim, sem grandes dificuldades? O povo tinha dado uma sugestão: vamos levantar líderes diferentes, não queremos estes. Estes nos dizem coisas que não são agradáveis. Vamos arranjar alguns que nos digam coisas que nós queremos ouvir. Perigoso isto. Será que não aparece ninguém que vai aproveitar a oportunidade? Para a semana, se nós estivermos aqui, Deus nos der vida e saúde, iremos ver o que é que vai acontecer a este povo rebelde, sem confiança no Senhor e que está fadado a voltar para o deserto. Mas enquanto isto, nós queremos nos lembrar daquela certeza absoluta que nós podemos ter da confiança na salvação do nosso Deus.